pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre todo narcisista sabe que é narcisista? Olha, a maioria deles, a grande maioria deles sabem sim que eles são narcisistas, inclusive que é o transtorno de personalidade. Alguns ainda não descobriram que é uma patologia. Mas independente dos que já estão conscientes de que eles possuem esse transtorno ou não, todos eles, logo desde a infância, já percebem que eles são diferentes. Que tem algo de estranho, que eles não sentem como as outras pessoas sentem, que eles fazem coisas que outras pessoas não fazem, que eles não se importam com os outros, que eles não possuem empatia. Isso todos os que têm esse transtorno sabem, identificam. E isso é muito interessante porque eu falo aqui com base de um vídeo que eu assisti, que eu acompanho, que é um narcisista que é consciente de que ele tem esse transtorno. E ele fala que é assim que ele se sentia. Ele percebia que tinha algo de estranho nele, que ele era diferente, que ele não se importava com as pessoas. Mas uma coisa que ele fala e que é totalmente verdade é que independente de ter esse transtorno, saber que é o transtorno ou ainda não saber que é o transtorno, eles sabem totalmente diferenciar o que é bom do que é ruim. Então eles sabem que aquilo que eles estão fazendo, quando eles fazem, é algo mal, é algo errado. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Só que como eles não têm empatia, muitas vezes eles não se controlam, mas eles também têm poder, sim, para se controlar e não cometer, não fazer o que vem na impulsividade, muitas vezes. Eles não têm o freio que nós temos. E ele fala uma coisa que me chama a atenção e é muito interessante, e são mistérios de Deus que muita coisa a gente ainda não tem respostas, mas aos pouquinhos Deus vai revelando e tem coisas que talvez ele só revele para nós quando estivermos na glória. Mas ele fala uma coisa que é também verdade, porque eu já presenciei isso na convivência com essas pessoas, e ele diz assim: eu só não entendia o porquê que eu era assim, o porquê que eu fazia essas coisas. Ele percebia que ele era diferente, ele sabia que aquilo era mal, mas ele não entendia por que ele agia daquele jeito, por que ele fazia aquilo. Interessante. Por que eu falo isso aqui para vocês, que eu creio fazer sentido? Porque eu já passei por algumas situações na presença dessas pessoas que realmente eu percebia uma tristeza no sentido de até mesmo deles não entenderem, nem eles entendem, eu creio, por que eles são assim. Imagina a psicopatia, você nasce assim, né? Os profissionais especializados na área dizem que o psicopata já nasce sem a empatia, com essa deficiência no cérebro, né? Com essa parte ali que não funciona como deveria funcionar. Eu fico pensando, se fosse eu, né? Não sei, acho que eu teria raiva também. Poxa, por que eu sou assim e as outras pessoas são felizes? Por que eu sou desse jeito e eu não sou aceito e aceita pela sociedade? E tenho que fingir ser algo? Por que eu tenho esse vazio dentro de mim? Interessante, já tive algumas situações, eu compartilho aqui com vocês algumas. Uma delas eu já citei até em outros vídeos, que ela me viu assim feliz, sorrindo, tirando foto. E ela virou e falou assim: ah, você e a tal pessoa, que era uma pessoa em comum que a gente conhecia, tem essa coisa, né, de autoestima e de querer tirar foto e ficar alegre. Aí ela falou: eu não sou assim. Tipo assim, eu não consigo ser assim. Uma mistura de tristeza com raiva, né, com inveja ao mesmo tempo. E eu fiquei olhando, na época eu não tinha a menor noção, né, que essa pessoa tinha esse transtorno. Inclusive, olha que interessante, porque eu já começo a falar isso aqui, eu sei que vocês que são empatas já vão começar a pensar: ai, tadinhos. Esse cara do canal até fala isso. E é que acontece, alguns deles chegam a ser honestos. Ele falou que algumas vezes ele falou para algumas pessoas que ele não sentia nada em relação às outras pessoas, que pouco importava, e ele diz que ele mesmo consegue não é desconectar, ele diz que ele bloqueia sentimentos. Eu creio que é uma forma de se proteger. Outra coisa também que aconteceu comigo, uma pessoa que também tem esse transtorno, que Deus já me deu a confirmação, e essa pessoa falava que ela era forte.
ela via esse transtorno, a maneira dela ser, como algo bom, como que não sentir como as outras pessoas sentem, para eles, muitos deles, é ser forte. Eu creio que é uma maneira, né, deles sobreviverem a isso, já que eles nasceram assim e são assim. Enfim, alguns deles dizem que se isolam da sociedade porque é mais forte do que eles, é da natureza deles, são predadores. Então, quando eles se aproximam de uma pessoa que é empata, e aquela pessoa totalmente ingênua e ali se dedicando, eles já querem tirar proveito daquilo. Uma vez também uma dessas pessoas falou assim pra mim, eu nasci assim e vou morrer assim. Tem outros que eu também já convivi, que falam que vão pro inferno, eles têm consciência do que eles fazem. Só que o que acontece? Esse cara mesmo do canal fala, eu percebia que tinha algo de estranho em mim, que eu era diferente, eu sei diferenciar o que é bom do que é mal, eu fazia o mal, mas eu não entendia o porquê que eu fazia aquilo. Como que é da essência mesmo, da natureza da pessoa. Mas olha o que ele falou, mas é muito mais fácil eu jogar no outro e culpar o outro do que ver que o problema está em mim, porque ver que o problema está nele vai destruir o ego. E aí eles não conseguem suportar. Então eu creio que é por isso que eles veem isso como algo positivo, para sobreviver, né? E aí ele acaba falando, quando a gente comenta para as pessoas que eles são assim, que eles não entendem e que eles não sentem como as outras pessoas sentem, que eles não têm empatia, a maioria das pessoas ficam ali por conta da nossa empatia, querendo ajudá-los. E ele mesmo fala, não fique, não fique. Porque é da natureza deles também jogar isso nas pessoas. E ele falou, no meu caso, hoje ele tá aí fazendo vídeos, ajudando outras pessoas, mas ele falou, no meu caso, na época, era assim, 79% das pessoas me amavam. Porque fora, com todos, ele era espetacular, aquela coisa, o falso selfie, né? E o restante ali da porcentagem que sobrou, que eram as pessoas que sofriam, que eram as pessoas mais próximas, que é o que acontece nos relacionamentos, é onde eles realmente mostram quem eles são, para aquelas pessoas que eles já têm o controle e o domínio ali por completo. Para os outros, eles têm que manter a aparência para que possa conseguir manipular e tirar o que eles precisam e manter essa coisa de pessoa linda e maravilhosa, que é tudo sobre o ego deles. Enfim, gente, eu deixo aqui essa informação para vocês, eu espero ter ajudado. Deixe seus comentários se você também tem algo a acrescentar. Como diz esse narcisista, independente de saber ou não, a grande maioria sabe que é um transtorno, mas mesmo os que ainda não foram despertos e que têm a consciência de que é um transtorno, eles sabem muito bem diferenciar o que é bom do que é ruim, o certo do errado. Então a escolha é de cada um deles e a responsabilidade também. E a consciência também nesse caso, porque é uma escolha. Eles agem, eles se comportam daquela maneira porque eles escolheram. Uma coisa é você errar. Normalmente quando a gente comete um erro, porque ninguém é perfeito, erramos. Você vem a consciência, você se arrepende. Outra coisa é você ter consciência de que aquilo é errado e você optar por fazer aquilo, seguir adiante naquela direção. Essa é a grande diferença aí, por isso que não adianta a gente estar ali e tentar entender, a gente tem que entregar para Deus, porque é só com Ele que eles podem realmente lidar. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo a todos no coração. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!